numa escola nos Estados Unidos. Johnny, o que você fez durante o recreio? Pergunta a professora norte-americana. Eu estava brincando na areia, professora. Muito bem, Johnny. Se você conseguir escrever no seu caderninho a palavra areia corretamente, eu te dou 1 ponto. O garoto escreve corretamente e a professora exclama. Muito bem. Agora você, Steve. O que você fez no recreio? Eu também brinquei na areia, professora. Certo. Se você conseguir escrever a palavra brincar corretamente, também te darei 1 ponto. O garoto escreve corretamente e a professora exclama. Ótimo. E você, Mohamed? O que fez durante o recreio? Eu queria brincar na areia, mas eles não deixaram. Mas que horror. Isso é uma discriminação contra o grupo étnico-minoritário, com laivos de xenofobia. Olha, Mohamed, se você escrever corretamente uma discriminação contra o grupo de étnico-minoritário com laivos de xenofobia, eu te dou 1 ponto pra você também, viu, meu filho? Dois amigos conversavam na escola, um comenta com o outro. Eu detesto professoras que nos chamam pelo sobrenome. Por que, homem? Porque eu me chamo Carlos Brito. Aí a professora sempre diz, vem cá, Brito. Uma professora, no início de mais um ano letivo, estava recebendo 3 alunos que ela não conhecia. Qual é o seu nome? Ai, meu nome é Margarida. Que lindo nome. A minha mãe me deu esse nome porque quando eu nasci caiu uma margarida no meu berço. Ah, que coisa mais linda. A professora se vira para a segunda aluna e diz, qual é o seu nome? Ai, o meu nome é Rosinha, porque quando eu era uma bebezinha caiu uma rosa no meu berço. Ai, como eu sou encantada. E logo vi um menininho. Qual é o seu nome? E um garoto todo torto respondeu, meu nome é Armário. O que foi que o caderno disse para o outro em plena aula de matemática, onde os alunos estavam copiando atentamente a revisão para a última prova do ano? Nada. Você já viu o caderno falando? A classe era a mais terrível da escola. A meninada simplesmente virava tudo pelo avesso, sob o comando implacável de Joãozinho. Irritado com seus alunos, o professor lança um desafio. Vocês são muito bons para avacalhar minha aula, não é? Mas vamos ver se vocês também têm um pouco de autocrítica. Eu sei que aqui tem muitos alunos burros, mas vocês se reconhecem como tal? Aquele que se julgar burro, faça o favor de ficar de pé. Todo mundo continua sentado, no mais pleno silêncio. Alguns minutos depois, Joãozinho se levanta solenemente. Ah, quer dizer que você se acha burro, né? Disse o professor com um sorriso irônico nos lábios. Bem, pra falar a verdade não, né? Mas é que eu fiquei com pena de ver só o senhor aí em pé. Na faculdade de medicina, a segunda pergunta da prova é: quais as principais vantagens do leite materno sobre o leite pasteurizado? Aquele aluno que só fica nos barzinhos não tem dúvida e manda a sua resposta. Primeiro, a esterilidade do produto é garantida sem ter que fervê-lo. Segundo, o produto é disponível em quaisquer condições, mesmo em viagem. Terceiro, o produto é distribuído na temperatura exata. Quarto, a embalagem é muito mais atraente. Na saída da escola, 2 garotos conversam. Meu avô trabalha na faculdade de medicina há 80 anos. Nossa, 80 anos? Ele é professor, é? Não, ele é o esqueleto. 10 leis da faculdade. Primeiro, não importa quão tarde é a sua primeira aula, você vai dormir durante ela. Segundo, os alunos da faculdade também jogam aviões de papel na aula. Terceiro, se você assistir a aula calçado, todo mundo vai te perguntar por que você foi tão chique. Quarto, se você era inteligente no colegial, azar seu. Quinto, não importa tudo que você prometeu quando passou no vestibular, você vai nas festas mesmo que sejam na noite antes da prova. Sexto, você pode saber toda a matéria e se ferrar numa prova. Sétimo, você pode não saber nada da matéria e tirar um 10. Oitavo, sua casa é um ótimo lugar para visitar. Nono, as melhores coisas você aprende fora da sala de aula. Décimo, você vai se tornar aquelas pessoas que seus pais falaram para você não se meter. Joãozinho está na escola em plena sala de aula e pergunta para a professora: professora, coração tem pernas? E a professora pergunta: por que, menino? É porque ontem meu pai gritou lá no quarto: abre as pernas, coração.
Alguns minutos depois de tocar o sinal, a professora entra na classe. Toda afobada coloca o material em cima da mesa, gira o corpo para dar início à aula quando pisa em falso e leva o maior tombo. Levanta-se rapidamente, ajeita a saia e com um sorriso sem graça brinca. Vocês viram a minha ligeireza? E Joãozinho responde: vimos sim, professora. Só que a gente conhecia por outro nome. Pérolas do vestibular. Imbecilidades retiradas das provas e ainda com comentário dos professores. Lavoisier foi guilhotinado por ter inventado o oxigênio. Já imaginou um negócio desse? O nervo óptico transmite ideias luminosas ao cérebro. Então, se o cara é obtuso, o nervo dele deve transmitir ideias sombreadas, não é mesmo? O vento é uma imensa quantidade de ar. Que coisa, não tinha percebido isso. O terremoto é um pequeno movimento de terras não cultivadas. Só faltou completar que esse movimento é um braço armado do MST. Os egípcios antigos desenvolveram a arte funerária para que os mortos pudessem viver melhor. Nada mais justo. Não dá pra viver a eternidade desconfortavelmente. Péricles foi o principal ditador da democracia grega. Isso. E Stalin foi o principal seguidor de Mahatma Gandhi. O problema fundamental do terceiro mundo é a superabundância de necessidades. O animal que escreveu isso deve ter raciocinado com a própria abundância e não com o cérebro. O petróleo apareceu há muitos séculos, numa época em que os peixes se afogavam dentro d'água. Sim, foi no mesmo período geológico em que as aves tinham vertigem e as minhocas claustrofobia. A principal função da raiz é se enterrar. Impressionante. A igreja ultimamente vem perdendo muita clientela. Posso concluir que a culpa é do Papa, que seria o vice-presidente de marketing. O sol nos dá luz, calor e turista. Esse com certeza mora em Natal. As aves têm na boca um dente chamado bico. Fiquei de queixo caído. Ou melhor, de portas bico caído. A unidade de força é o Newton, que significa que a força tem que realizar 1 metro da unidade de tempo no sentido contrário. O relógio dessa besta quadrada deve ter centímetros, metros e quilômetros. Lenda é toda narração em prosa de um tema confuso. Entendeu, né? Todo discurso político é uma lenda. A harpa é uma asa que toca. Imagina a definição dele de um trombone de vara. A febre amarela foi trazida da China por Marco Polo. Se Marco Polo tivesse viajado aos Estados Unidos, traria a febre vermelha dos índios. O coração é o único órgão que não deixa de funcionar 24 horas por dia. Imagine o alívio que eu senti ao ler isso. Quando um animal irracional não tem água para beber, só sobrevive se for empalhado. Deve ter sido o destino dessa besta quadrada. A insônia consiste em dormir ao contrário. Perfeito. Morrer é viver ao contrário, né? A arquitetura gótica se notabilizou por edifícios verticais. Melhor pular essa. A diferença entre o romantismo e o realismo é que os românticos escrevem romances e os realistas nos mostram como é a situação do país. E ainda faltam várias outras para comentar. O Chile é um país muito alto e magro. Com certeza ele confundiu o Chile com uma pessoa. As múmias tinham um profundo conhecimento de anatomia. Para mim, a mais marcante de todas.
O batismo é uma espécie de detergente do pecado original. Já a confissão seria o sabonete para uso diário. Na Grécia, a democracia funcionava muito bem, porque os que não estavam de acordo se envenenavam. Pensando bem, não é uma má ideia. O difícil é convencer as pessoas. A prosopopeia é o começo de uma epopeia. E uma centopeia deve ser 100 epopeias. Os crustáceos fora d'água respiram como podem. Coragem, faltam poucas. As glândulas salivares só trabalham quando a gente tem vontade de cuspir. Bem, já cheguei até aqui. A fé é uma graça através do qual podemos ver o que não vemos. Está aberto o caminho para a cura da cegueira. Os estuários e os deltas foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Que é isso, meu povo? O objetivo da sociedade anônima é ter muitas fábricas desconhecidas. O tráfico de drogas é a maior delas. A respiração anaeróbica é a respiração sem ar, que não deve passar de 3 minutos. Meu medo é descobrir que um quadrúpede desses foi meu aluno. O calor é a quantidade de calorias armazenadas numa unidade de tempo. Fala a verdade, não dá uma sensação de vazio impotente? Antes de ser criada a justiça, todo mundo era injusto. Graças a Deus, só falta uma. Caracteres sexual secundários são as modificações morfológicas sofridas por um indivíduo após manter relações sexuais. Agora, imagine a aparência de uma prostituta depois de 15 a 20 anos de modificações morfológicas. Início das aulas no internato misto. O diretor do estabelecimento faz seu discurso habitual de boas-vindas, acrescido de algumas recomendações importantes. A entrada do dormitório feminino é proibido para todos os rapazes, assim como a entrada do dormitório masculino é proibida para todas as moças. Quem for pego infringindo esta regra deverá pagar uma multa de R$200. Na segunda infração, a multa será de 200 e na terceira, R$1.200. Alguma pergunta? Um jovem levanta a mão e pergunta timidamente: diretor, e um passe anual sai por quanto, hein? Na sala de aula, a professora pergunta: quem de vocês sabe quem é a pessoa mais rápida do mundo? É o Schumacher, professora. Se arrisca Pedrinho: é o Rubinho, professora. Diz a Mariazinha. Todos caem na gargalhada. Eu sei, grita Joãozinho com convicção: a pessoa mais rápida do mundo é a minha tia. A sua tia? Como assim, Joãozinho? Quando ela sobe na balança, ela vai de 0 a 100 em menos de 1 segundo. Discurso ouvido no encerramento do curso de memória. Senhoras e senhores, em nome de toda a nossa equipe, gostaria de agradecê-los pela presença e ressaltar que, se precisar de mais alguma informação, por favor, nos contate através do telefone 5560-7832. Repetindo, 5605-7390. Muito obrigado e até a próxima. Depois de uma pausa de 5 segundos... só um minuto, por favor. Eu já ia esquecendo de dar o nosso telefone de contato. A professora de Joãozinho chegou na sala de aula e leva um tombo. Como ela estava de vestido, perguntou para os alunos mais próximos o que eles viram. O que foi que você viu, Chiquinho? Seu joelho, professora. Uma semana de suspensão. O que foi que você viu, Pedrinho? Eu vi sua coxa. 1 mês de suspensão. E você, o que foi que você viu, Joãozinho? Joãozinho se levantou, guardou todos os seus materiais e disse para todos: até ano que vem, pessoal. Feliz ano novo. Apaixonado, o rapaz anuncia ao seu pai que vai se casar. Que ótimo, meu filho. Quem é a Felizarda? É a Jéssica, papai. Filha do seu amigo Alfredo. Filho do Alfredo? Mas você não pode se casar com essa moça? Por que não? Sabe o que é? É que logo que eu me casei com sua mãe, toda
toda vez que o Alfredo viajava, a mulher dele vinha dormir aqui em casa. E uma vez, você sabe o que é que aconteceu, né? Quer dizer que a Jéssica é minha irmã? E o pai confirma com a cabeça e o rapaz se tranca no quarto chorando, desesperado. Pouco depois a sua mãe vai consolá-lo. O que houve, meu filho? É que o papai me contou que eu não posso me casar com a Jéssica. Que bobagem, meu filho. É claro que você pode se casar com ela. Mas ela é minha irmã. Sabe o que é? Logo que eu me casei com seu pai, todas as vezes que ele viajava, eu ia dormir lá na casa do Alfredo, meu filho. A velhinha com mais de 80 anos, mas toda elétrica, entra na farmácia. Você tem analgésico? Temos sim, senhora. Você tem aquele remédio contra reumatismo? Temos sim, senhora. Vocês têm Viagra? Temos sim, senhora. Vocês têm remédio pro coração? Temos sim, senhora. Vocês têm aquela pomada anti-ruga? Temos sim, senhora. Vocês têm gel pra hemorroida? Temos sim, senhora. Vocês têm bicarbonato? Temos sim, senhora. Vocês têm antidepressivo? Temos sim, senhora. Vocês têm sonífero? Temos sim, senhora. Vocês têm remédio pra memória? Temos sim, senhora. Vocês têm fralda pra adulto? Temos sim, senhora. Vocês têm? Minha senhora, aqui é uma farmácia. Nós temos isso tudo. Qual é o seu problema? É que eu vou me casar no final do mês. Meu noivo tem 95 anos. E nós gostaríamos de saber se podemos deixar nossa lista do casamento aqui com vocês. Infeliz com seu casamento e inspirado por um filme que assistiu, um cara resolveu se livrar da sua mulher. Enquanto ela dormia, ele fez todo o arrumado, depois cavou um buraco no chão e enterrou o cadáver. Alguns minutos depois, quando ele terminava de limpar toda a sujeira, toca a campainha. Era a polícia. O senhor está preso. Sem esnobar nenhum gesto de defesa, ele se entregou. Diante do juiz, intrigado com a esperteza dos policiais, ele pergunta: Poxa vida, como é que vocês fizeram para descobrir tão rápido? No filme que eu vi na TV, o cara fez a mesma coisa e eles descobriram 30 anos depois. E o juiz respondeu: certamente o cara morava numa casa térrea e não num apartamento como o senhor, não é? Um ratinho casa-se com uma elefanta e em plena lua de mel, quando vai tirar a virgindade dela, então uma abelha dá uma ferroada na orelha da elefanta. Aí a elefanta grita: ai! Desculpa, meu amor, diz ele todo orgulhoso. Eu não queria lhe machucar, mas é que você me deixa louco. O cara casado há 5 anos desabafa com um amigo solteiro. Antes do meu casamento eu falava muito e minha mulher só escutava. Nos primeiros meses do casamento, minha mulher falava muito e eu só escutava. Agora os dois falam muito e quem escuta são os vizinhos. A mulher havia se casado com o maior preguiçoso existente na face da terra. Depois de anos seguidos vendo sentado no sofá, tomando cerveja e vendo televisão o dia inteiro, ela não aguenta mais e começa a chorar. O que foi, meu amor? Por que essa choradeira toda? Oh, Osvaldo, eu estou com tanta vergonha. Vergonha de quê, mulher? Estamos casados há mais de 3 anos e é meu pai que paga o nosso aluguel, minha mãe que nos dá o que comer e minha irmã que paga o nosso plano de saúde. Que vergonha, que vergonha. É pra ter vergonha mesmo, viu? Em 3 anos aquele emprestado do seu irmão nunca nos deu nem um centavo. Um casal voltando de Angra dos Reis em um potente Jaguar a aproximadamente 120 quilômetros. Depois de passarem quase todo o trajeto sem conversar uma palavra sequer, a esposa resolve quebrar o silêncio. Querido, nós estamos casados há mais de 30 anos. Já vivemos muitas alegrias juntos. Já compartilhamos muitas coisas boas, mas eu quero o divórcio. O marido permaneceu calado e aumentou a velocidade para 130 quilômetros. E a esposa continuou: eu não quero que você me peça para mudar de ideia. Eu estou tendo um caso com seu melhor amigo. E eu estou convencida que ele é o homem certo pra mim. E o marido, ainda calado, aumentou a velocidade para 140 quilômetros. E ela continuou: eu vou ficar com a casa. Mais uma acelerada e a velocidade aumenta para 150. Eu quero ficar com as crianças. 160 quilômetros por hora. Eu quero o carro, a conta corrente e todos os cartões de crédito. 170 quilômetros. Não vai dizer o que é que você quer, não? Não, querida. Eu tenho tudo o que eu preciso aqui mesmo nesse carro. Neste momento, eu tenho a coisa mais importante do mundo do meu lado, disse ele, começando a se emocionar. Ela não entendeu o discurso do marido e perguntou: ah, é? E eu posso saber o que tão importante você tem do seu lado? Ele aumentou a velocidade para 220 km por hora e completou: o carro só tem um airbag e fica do meu lado.
Uma noiva, uma amante e uma casada decidiram fazer uma brincadeira. Seduzir seus homens usando uma capa, corpete de couro, máscara nos olhos e botas de cano alto, para depois dividir a experiência entre elas. No dia seguinte, a noiva iniciou a conversa. Ai, quando meu noivo me viu usando um corpete de couro, botas de 12 centímetros de salto e máscara nos olhos, me olhou intensamente e disse: "Você é a mulher da minha vida, eu te amo." Em seguida fizemos amor apaixonadamente. Então o amante contou a sua versão. Ai, meu amor, quando meu amante me viu usando todo aquele corpete de couro e todos aqueles badulaques, não disse nada, se atirou em cima de mim e me agarrou e fizemos amor a noite toda. Aí foi a vez da casada. Quando meu marido chegou em casa e me viu usando aquela roupa toda de couro, ele disse: "Fala aí, Batman, cadê a janta?" O rapaz vai jantar na casa dos pais da namorada. Sei que é pura formalidade, senhor, mas gostaria de pedir a mão da sua filha em casamento. Mas quem disse que é a pura formalidade? Indignou-se o pai da garota. É o ginecologista dela. Um ator que há anos gostaria de trabalhar na TV finalmente conseguiu seu papel na novela das 8. Feliz, o ator ligou para casa para contar para a família. Pai, consegui um papel na novela das 8. Eu vou fazer um homem casado com uma mulher há mais de 30 anos. Que bom, meu filho. Quem sabe na próxima novela você até consegue um papel que fala, né? O marido estava desempregado há mais de um ano e as dívidas acumulavam a cada dia, quando a sua mulher resolveu entrar para a vida fácil. De tanto insistir, acabou convencendo o marido de que o único jeito era rodar a bolsinha. E lá foi ela pro primeiro dia de esquina. Lá pelas 4 da manhã ela volta toda acabada, cansada, e o marido se encontra preocupado dentro de casa. "Benzinho, ainda bem que você chegou. Tá tudo bem? Quanto conseguiu arrecadar?" "Sim, eu estou bem. Eu consegui arrecadar R$501. Que maravilha! Mas vem cá, quem foi o desgraçado que te pagou R$1? "Todos, meu amor." O caminhoneiro estava no seu leito de morte e pergunta à sua mulher com a voz moribunda: "Mulher, eu sei que eu estou morrendo e nada disso mais importa agora, mas só por curiosidade, você já me traiu alguma vez na vida?" Ela fez uma careta, titubeou, mas acabou confessando a verdade. "Sim, meu amor, eu te traí sim, mas apenas 2 vezes, e somente para te ajudar." "Como assim para me ajudar? Mas como foi a primeira?" "Você lembra daquela vez que pedi um empréstimo ao banco para trocar o caminhão e eles não liberaram nunca o dinheiro e você estava ficando desesperado e de repente o dinheiro foi liberado assim de uma hora para outra?" "Sim, tem razão, foi por uma boa causa. Naquela época eu estava pensando em fazer besteira comigo mesmo." "E a outra vez?" "Você lembra quando você se candidatou a presidente do sindicato e faltavam apenas 165 votos para você vencer?" Conversa entre 2 grandes amigos. Eu tô muito chateado. Descobri que minha mulher é uma tremenda mentirosa. "E é, rapaz, por que você acha isso?" Imagine só que ela não apareceu ontem à noite em casa. E quando eu perguntei por onde ela andou, ela disse que tava com a irmã dela. "E não tava, não?" Claro que não. Quem passou a noite com a irmã dela fui eu. A netinha chega na avó e pergunta: "Vó, o que acontece depois que a gente casa?" A avó, sendo sincera e lembrando a época do seu falecido marido, fala: "Ah, minha netinha, seu marido depois de casar, ele vai te levar para um lugar maravilhoso. Aí ele vai te carregar no colo até o quarto e lá vai tirar o seu vestido, sua calcinha." Aí a netinha interrompe dizendo: "Ah, vó, esse negócio de fazer sexo eu já sei. Eu quero saber o que é que vem depois." Casamento é igual a Avenida Paulista. Começa no Paraíso e termina na Consolação. Um marido diz à sua mulher: "Eu não odeio a sua família. Aliás, eu gosto da sua sogra muito mais do que da minha." Definição de casamento: é um meio caríssimo de ter roupa lavada de graça. Um garoto pergunta ao pai: "Pai, quanto é que custa pra casar?" "Eu não sei não, meu filho, que eu ainda não terminei de pagar o meu." O amor é cego, mas o casamento abre os olhos.
Certo dia na floresta abriu uma nova cantina e o entusiasmo era geral. As filas pareciam de uma exposição internacional. A cantina abria ao meio-dia, mas a fila já tinha 4 horas de espera, às 8 da manhã. Certa hora pela manhã, todos fartos de esperar, eis que se vê um coelhinho correndo. E ele corre em direção à porta de entrada, quando de repente o elefante o agarra pela tromba. Onde é que tu pensas que vai, coelhinho? Se tens fomes, vai ter que esperar como os outros. E com um abanão só ele manda o coelho pro fundo da fila. O coelhinho não desiste e volta a correr em direção ao início da fila. Dessa vez quem para ele é o leão. Onde é que você pensa que vais, coelhinho? Eu. Se tens fomes, vai ter que esperar como os outros. E mandou ele para o fundo da fila. O coelhinho volta a carga e corre mais do que pode. Salta por cima de uns, por debaixo dos outros, fura por ali, por acolá, até que um gorila o agarra. Onde é que tu pensas que vai, coelhinho? Se tens fomes, vai ter que esperar como os outros. E mandou ele pro fundo da fila. O coelhinho irritado dá um berro e diz: vão tudo se lascar! Se alguém me parar, eu juro que não abro mais a porta da cantina. Um sujeito arma uma barraquinha na praça e tira de uma bolsa um pianinho de brinquedo, um ratinho e uma borboleta colorida. O rato toca o piano e a borboleta acompanha cantando. Um cara vê a cena, se aproxima e diz: cara, isso é fantástico, você deveria ir para um programa de televisão, arrumar um empresário e ia ganhar uma grana, iria ficar milionário. E o dono dos bichinhos respondeu: que nada, homem, isso aqui é tudo enganação. A borboleta não sabe cantar não, o rato é que é ventríloco. Um gato estava caçando um rato. Depois de muita correria, o rato se escondeu numa toca e ouviu um latido. Pensando que estava salvo, o rato saiu da toca e foi pego pelo gato. Sem entender o que aconteceu, ele perguntou: ora, cadê o cachorro que estava aqui? E o gato respondeu: hoje em dia, meu amigo, nesse mundo globalizado, quem não fala mais de 2 idiomas tá perdido. Voando despreocupado, um passarinho bate com força numa moto e perde a consciência. O motoqueiro, todo preocupado, levou o bichinho pra casa e colocou ele numa gaiola adorável. Quando acordou, o passarinho atordoado disse: caramba, matei o motoqueiro, agora eu tô preso. A pomba é o pássaro da paz. A mulher é a paz do pássaro. O velho tem o pássaro em paz. A solteira não conhece nem pássaro nem paz. O solteiro não deixa o pássaro em paz. E a viúva não vive em paz sem o pássaro. O sujeito volta de um safari e comenta suas aventuras com um amigo. Rapaz, eu estava no meio da selva, quando de repente eu ouço um barulho. Olho para trás e vejo um leão enorme, lambendo os beiços. Ele começa a vir em minha direção e eu comecei a correr. O leão vem logo atrás. Quando eu sinto o bafo dele na minha nuca, ele escorrega e eu aproveito para me distanciar. O leão se levanta e continua a me perseguir. Novamente, quando eu sinto o seu bafo, ele escorrega. Nisso eu vejo uma casinha e quando estou indo para lá, sinto que o leão está quase me alcançando. Ele escorrega novamente e eu consigo entrar na casa. Nossa, cara, que loucura! Eu teria me cagado todinho. E no que é que você acha que o leão estava escorregando? Um touro avista uma linda vaquinha na fazenda vizinha e, não resistindo, lhe passa uma cantada que faz a vaquinha se derreter toda. Então a vaquinha lhe pergunta: qual é o seu nome? Ele responde em um tom forte e másculo: El Toro Bravo. Ela o provoca e, suspirando, diz: ai, El Toro Bravo, você é tão lindo, tão másculo, tão... Se você estivesse aqui desse lado, eu seria toda sua. Se não fosse essa horrível cerca de arame farpado, tão cruel nos separando. O touro, não resistindo, diz à vaquinha: não se preocupe, meu amor. Por você eu saltaria uma montanha, quanto mais uma cerquinha michuruca dessa. O touro tomou distância, correu e saltou. Passou a cerca e ficou parado, calado. Quando a vaquinha se aproximou dele, toda excitada e se esfregando nele, disse: ai, meu El Toro Bravo. Ele, com um semblante triste, disse: me chame só de El Toro, porque o bravo ficou enroscado na cerca. Em um dia
dia muito frio, estava passando uma mulher e viu 3 ratinhos e falou: tadinho, vocês querem um abrigo? E os ratinhos responderam que sim. A mulher botou o primeiro ratinho nos peitos, o segundo botou na perereca e o terceiro botou na bunda. Amanhã nos encontramos e conversamos sobre onde dormimos. No dia seguinte, eles foram para um cantinho conversar. E o primeiro falou: eu dormi em 2 montanhas macias. O segundo ratinho falou: eu dormi em uma caverna cheia de pelos. E o terceiro então falou: Eu dormi em um lugar onde era muito escuro e parece que tinha morrido alguém lá, porque fedia bastante. O aluno perguntou à professora o que era um elefante em cima da árvore. Ela respondeu que não tinha ideia. É um elefante a menos na terra, professora. E o que é outro elefante em cima da árvore, professora? Então ela respondeu que são 2 elefantes a menos na terra. Não, professora, aí é 2 elefantes em cima da árvore. O veterinário atende o telefone no meio da madrugada e ouve uma voz aflita do outro lado da linha. Ai, doutor, é a minha cachorrinha. Começa a senhora com a respiração ofegante. Um vira-lata, doutor, entrou no meu quintal e subiu em cima dela. Como é que eu faço para separá-los, doutor? A senhora vai fazer o seguinte: explicou o veterinário sem disfarçar o mau humor. Coloque os 2 perto do aparelho telefônico, vá até o orelhão mais próximo e disque para o número da sua casa. Quando ouvirem o telefone tocar, eles vão se separar. E o senhor acha que vai funcionar mesmo, doutor? Perguntou a mulher incrédula. Bom, pelo menos comigo funcionou. Um urso e um coelhinho estavam cagando juntos na mata. O urso chegou perto do coelhinho e perguntou: ei, coelhinho, que pelo bonito você tem? Você não se importa se a merda manchar esse seu pelinho branco, não? Não, por quê? Daí o urso pegou o coelho e limpou a bunda com ele. Um sujeito casado chega em casa tarde da noite e todo arranhado pela amante. Não sabendo como sair dessa, ele vê o gato de estimação no sofá. Dá 2 murros no gato e o bicho começa a gritar. A mulher acorda com um barulho e fala para o marido: o que foi que você fez com o gato? E ele mostra os peitos e as costas tudo arranhada e diz que o gato lhe arranhou. A esposa fala para o marido: ainda bem que você fez isso com ele. Olha só a chupada que ele deu no meu pescoço antes de ontem. O papagaio da Dona Maria só falava besteira. Era só abrir o bico que lá vinha palavrão. Um dia ele viu a dona tomando banho e saiu dizendo pra todo mundo: Eu vi a Maria tomando banho! Eu vi a Maria tomando banho! olha, papagaio, você cala sua boca, senão eu vou costurar sua bunda, viu? Depois de alguns dias, lá vem o papagaio desbocado de novo. Eu vi a Maria tomando banho! Eu vi a Maria tomando banho! Dito e feito, ela cumpriu a promessa e costurou a bunda do papagaio. Uma semana depois, olhando pela janela, ele vê uma mulher grávida passando e fez o seguinte comentário: Andou falando palavrão, hein, sua desbocada? 2 caçadores estavam tentando tirar um tatu de um buraco, quando um deles, que estava segurando o bicho pelo rabo, cansado de fazer tanta força, gritou pro companheiro: Rapaz, o bicho não quer sair daqui do buraco, não. E o amigo lhe respondeu: enfia o dedo na bunda dele que ele sai ligeiro, homem. O sujeito enfiou o dedo na bunda do tatu que ele saiu rapidinho. O bicho botou as mãos na cintura e esbravejou: Caramba, vocês vieram aqui pra caçar pra me lascar? Um cara dirigia numa estrada, quando de repente o carro pifa de vez. Ele encosta e começa a mexer para tentar saber o que aconteceu. Nisso uma vaca chega de mansinho, enfia a cabeça debaixo do capô e comenta: pra mim o problema é no motor. O dono do carro leva o maior susto e fala pro proprietário da vaca: amigo, isso é incrível, a sua vaca falou e disse que o problema no meu carro é no motor. Homem, esqueça isso, essa daí só entende de motor a diesel. No zoológico, o menino diz pra sua mãe: Mãe, olha só aqueles hipopótamos. E qual é o problema, meu filho? Eles são a cara da tia Maria, né? Olha só como fala, filho, não precisa ofender. É verdade, mãe, a senhora tem razão. A senhora acha que os hipopótamos ouviram?
A tartaruga chegou à delegacia desolada, depois de ser estuprada e assaltada por uma gangue de lesmas. E o delegado pediu: será que a senhora poderia me explicar com detalhes o acontecido? Ai, seu delegado, tudo aconteceu tão depressa. Um sujeito entra num bar com um papagaio no ombro e muitas mulheres gostosas à sua volta. Garçom, me vê um martini aí pra ruiva, uma tequila pra morena, uma cerveja pra loira e 10 cheeseburger pro papagaio. O garçom acha aquilo muito estranho, mas atende o pedido e assiste o papagaio comendo freneticamente. No dia seguinte, o mesmo sujeito aparece no bar com outras mulheres, o mesmo papagaio no ombro e repete o pedido. Novamente o garçom atende e assiste a cena abismado. No terceiro dia, o garçom não resiste e pergunta: Desculpe, meu amigo, mas o senhor poderia me satisfazer uma curiosidade? Já sei, você quer saber por que é que meu papagaio come tanto, né? E o garçom acena com a cabeça. Bom, um dia desses eu estava andando pela rua e encontrei uma lâmpada mágica. Esfreguei e saiu um gênio que me disse que eu tinha 3 pedidos. Primeiro, eu pedi para ser muito rico. E hoje eu sou uma das pessoas mais ricas do país. Depois eu pedi para viver cercado de mulheres maravilhosas. E o gênio me mandou essas gatas que você está vendo. E por último eu pedi para ter um passarinho insaciável. Aí o sacana me deu esse louro, filho de uma mãe. O macaco vivia sempre feliz e de excelente humor, e ficou mais feliz ainda ao cumprir o sonho da sua vida e se casar com a girafa. Uma semana após a boda, porém, reapareceu no bar que frequentava quando solteiro e encontrou seus velhos amigos macacos. Todos se surpreenderam com a aparência lamentável do recém-casado: olheiras, respiração ofegante, ar cansado e triste. O que aconteceu? Perguntou um dos seus amigos. Um cara como você, feliz, brincalhão, alegre, sempre pra cima, agora tá todo acabado? Eu estou mesmo acabado. A vida de casado não é fácil. Antes eu estava sempre pra cima, mas agora eu estou pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. Como assim? Pra cima e pra baixo, pra baixo, pra cima? Interrompeu um dos macaquinhos. Pra cima, pra beijar. Pra baixo, pra namorar. Pra cima, pra beijar. Pra baixo, pra namorar. Aí não tem que aguento, não. Uma garota estava andando pela floresta quando de repente encontrou um sapo falante. Ei, garota, por favor, me dê um beijo. Eu sou um lindo príncipe e fui transformado em um sapo por uma bruxa malvada. Me ajude a voltar a ser gente e eu te darei o que quiser. Meu reino, minha fortuna, o que você quiser, minha donzela. Então a moça pegou o sapo na mão, ficou olhando e colocou ele dentro da bolsa. Então o sapo gritou aflito: Ei, ei! E o meu beijo? Que mano é beijo, cara? Eu lá vou confiar em conversa de marmanjo. Eu vou faturar uma grana com um sapo falante. Dois amigos conversavam quando um falou: A minha sogra não gosta de assistir novela, não. E o outro perguntou admirado: Sério, rapaz? E por quê? É porque ela tem que assistir sem interromper. Um sujeito circulava num carro por uma estrada do interior. A certa altura, ele se depara com outro carro parado do outro lado da pista. Um homem aos altos berros gesticulava furiosamente para o interior do carro. O sujeito do primeiro carro para e pergunta: E aí, amigo, tá com algum problema? O senhor precisa de ajuda? E o outro respondeu: Não, o problema aqui é besteira, é gasolina. Agora, se você quiser me ajudar mesmo, você pode calar a boca da minha sogra aí. A certa altura da cerimônia do casamento, o padre diz: O que Deus unir, ninguém pode separar. Nisso pôde-se ouvir a sogra falando bem baixinho: Isso é o que nós vamos ver. Dois amigos conversavam quando um desabafou: Pois é, rapaz, como eu tava lhe dizendo, quando eu tava solteiro eu tinha uma vida amargurada. O maior desejo da minha vida era conhecer alguém amável e livre, para a gente poder conversar e se conhecer melhor. Mais tarde eu encontrei alguém e dessa aproximação aconteceu uma declaração amorosa. Daí ao ajuste do casamento foi num instante. Nisso o amigo lhe interrompeu: Então, meus parabéns, correu tudo como você desejava, né? Rapaz, mais ou menos, né? Eu ainda não acabei não, presta atenção. Esse casamento implicou também uma sogra, né? E havendo sogra, eu voltei à vida de amargura.
O marido fala para a mulher: amor, você lembra daquela caneca de barro que você tinha me dado quando a gente foi em Foz do Iguaçu? Pois pronto, quebrou-se. Meu Deus do céu, como é que ela se quebrou, amor? Ela se quebrou depois que eu joguei ela na cabeça de sua mãe. Só assim pra ela se calar. A mulher pergunta para o marido: amor, você já ligou pro centro de saúde e pediu um médico pra vir ver mamãe? Já sim, já faz mais de 3 horas. Nisso a mulher perguntou: então pra onde é que você tá ligando agora? Eu tô ligando pra casa funerária. Talvez eles ainda cheguem aqui primeiro. Dois caras se cruzam num passeio, cumprimentam, se metem em uma conversa, a certa altura pergunta um admirado: rapaz, eu tô prestando atenção que toda vez quando você fala que bota a mão no bolso, eu sinto um chacoalhar de qualquer coisa aí. São castanhola, é que você tá levando aí? E o amigo responde: não, rapaz, é porque a minha sogra ela tá fazendo um regime de emagrecimento muito rigoroso, sabe? E pra evitar que ela abuse durante o dia, eu ando com a dentadura dela aqui no bolso. Um amigo diz para o outro: rapaz, chega a ser mania o gosto que as mulheres têm por gastar tanto dinheiro, né não? E o amigo responde: eu que o diga, rapaz. Mal a minha sogra adoece, a minha mulher já quer logo ligar pro médico e comprar remédio. Um cara chega em casa no final do dia, naquele porre. A mulher foi ao encontro dele lavada de lágrimas e ele perguntou: o que é que tá acontecendo? E a mulher respondeu: a minha mãe morreu. E tá lá dentro do quarto dela, deitada na cama. O homem cambaleando subiu até o quarto da sogra. Quando chegou lá, ele viu a senhora estendida na cama, com os braços cruzados sobre os peitos. Na cabeceira estavam 2 velas acesas, uma de cada lado. Então ele se aproximou da primeira vela e deu uma soprada. Foi até a segunda vela e deu mais outra soprada. Quando o quarto ficou todas escuras, ele começou a cantar: parabéns pra você. O rapaz foi jantar na casa dos futuros sogros. A certa altura, depois de já ter comido uma farta feijoada, o sujeito estava sentado no sofá, quando um cãozinho da família vem e senta do lado dele. De repente, sem contar, o rapaz solta um peido ninja, aquele silencioso, mas mortal. O rapaz começa a ficar com receio que alguém repare. A mãe da moça sente o cheiro, vira-se pro cachorro e diz: Scooby, sai daí. Nisso o rapaz pensa: olha, o cão foi quem ficou com a culpa, ô, coisa boa. Vou já soltar outro. Dito e feito, o rapaz soltou um peido ainda mais potente. A senhora sente novamente o cheiro e diz novamente pro cachorro: Scooby, saia do sofá. Nisso o rapaz pensa: rapaz, isso tá dando certo demais. Vou aproveitar pra soltar mais um. Soltou outro peido, dessa vez um mais potente, e a senhora gritou pro cachorro: Scooby, saia logo daí antes que ele cague em cima de você. Um sujeito levou a sua esposa e a sua sogra para conhecer Jerusalém. Chegando lá, a velha não aguentou a emoção de conhecer a Terra Santa e teve um ataque cardíaco e morreu. Depois de tomar as providências necessárias, o casal descobriu que o translado do corpo para a terra natal deles custava cerca de 10 mil reais. Nisso a esposa falou: amor, se você quiser, você pode enterrar a mamãe aqui mesmo. Eu não me importo. E o marido respondeu: que isso, meu amor? Não, eu faço questão de levar o corpo da minha sogra pro Brasil. Amor, mas é muito caro. Não tem problema não se a gente enterrar ela aqui. Nada disso. Aqui em Jerusalém eu não enterro de jeito nenhum. Intrigada, a mulher pergunta: mas por que, meu amor? E o sujeito explicou: teve um homem que há 2000 anos ele morreu aqui nessa terra, passou 3 dias e ressuscitou. Eu não quero dar sopa pro azar, não. O policial que tomava conta da ocorrência pergunta: então, depois da discussão que o senhor teve com a sua sogra, o senhor não foi capaz de impedir que ela se atirasse da janela? Isso mesmo, senhor autoridade. Eu fiz de tudo pra salvar ela. Corri logo escada acima, mas quando eu cheguei no terraço, ela já não estava lá. Mas espera aí, se você queria salvar ela, você tinha que descer as escadas e não subi-las. É, seu guarda, eu vejo que o senhor não conhecia minha sogra, não. Ela era um autêntico espírito de contradição. Uma senhora da alta classe pergunta ao pretendente da filha: e você está mesmo convencido que casando com a minha filha você poderá me suportar como sogra? Nisso respondeu o modesto assalariado: pois é pra ter a senhora como sogra que eu quero casar com a sua rica filha.
Um amigo pergunta pro outro: rapaz, se você morresse e fosse para o céu, mas logo na entrada desse de cara com a sua sogra, o que é que você faria? Nisso o amigo respondeu: Homem, eu ia bater nas portas do inferno. Lá pelo menos com certeza eu teria paz. Dois amigos se encontram na rua e um pergunta: e aí, meu amigo, eu ouvi dizer que você vai se divorciar da sua mulher, é verdade isso? É verdade sim. Mas eu posso saber por quê? Pode, é simples demais. Eu não posso se divorciar da minha sogra. Tem que ser da minha mulher mesmo. A mulher chega para o marido e fala: Olha, amor, a minha mãe me mandou uma mensagem agora dizendo que brevemente ela vem pra cá, passar uns dias conosco. Ela disse também que tá com saudade de ver as nossas caras. Nisso o marido responde: coitada dela, deixa que eu vou resolver isso agora. Vou mandar uma mensagem e vou dizer pra ela que não perca nem o tempo de vir aqui de tão longe pra cá pra nos ver, porque eu vou fazer questão de mandar uma foto nossa. A namorada chega para o namorado e diz: Amor, a minha mãe me falou que está convencida que a nossa vida de casado nós não vamos ter tanta discussão assim um com o outro, assim como ela tem discussão com o papai, né? E o namorado pergunta: É, tem razão, mas por que ela pensa isso da gente? É porque ela acha que você vai ser muito mais fácil de ser dominado do que o meu pai. O casal de namorados conversavam quando o rapaz diz: Rapaz, eu fico só assim imaginando. Teu pai deve pensar que eu tô casando com você só por causa do dinheiro dele, né não? E ela respondeu: Ai, amor, nem se preocupe, porque eu já falei com meu pai sobre isso. Foi mesmo? E o que foi que seu pai disse? Ele disse que se você não tava casando comigo por causa disso, você era mais estúpido do que ele pensava. Frases sobre sogras. Feliz foi Adão, que não teve sogra nem caminhão. Minha sogra é um tesouro. Eu só preciso de um pirata pra enterrar ela. Morar com a sogra é igual a fazer um vestibular pra entrar no céu. Sogra boa é aquela que já morreu. Sogra boa é igual a mandioca, deitada sobre 7 palmos na terra. Sogra e porco gordo só dão prejuízo. Sogra não é parente, é castigo. Eu só não mando a minha sogra pro inferno porque eu tenho pena do diabo. O que se dizer sobre uma sogra? É um fardo pesado a ser carregado para a vida inteira. Motivo de ódio e rancor por parte de genros e noras em todas as partes do mundo. Inimiga do lar e da paz doméstica. Objeto de ridículo no meio familiar. Destruidora de namoros, de noivados e de casamentos. Inferno dos lares. Companhia indesejada por parte dos genros e noras. Tão malévola quanto a madrasta. Um lenhador português um dia foi à cidade e viu na vitrine de uma loja uma motosserra. Curioso, decidiu entrar e, perante as vantagens que o empregado atribuiu à máquina, decidiu comprar. Após uma semana cortando árvores com sua nova motosserra, o português decide voltar à loja para reclamar. Antigamente, com um machado eu cortava 30 árvores por dia. Agora, com essa porcaria, eu não consigo cortar mais que 5. Admirado, o empregado pega na máquina para ver se tinha algum defeito. Ao ligá-la, ouve-se o característico vrum, ao que o português, assustado, dá um salto para trás e pergunta: epa, que barulho é esse? O Manuel e a Maria tinham quebrado o maior pau e passaram o dia todo sem trocar uma palavra. Foram dormir à noite e a Maria, meio sem graça, tentou puxar assunto. Olhou para o teto sujo e disse: Ô Manuel, amanhã bem que você poderia dar uma pintada nesse teto, né? O Manuel, olhando para ela, responde: Ah é? Então por que tu não dá uma bundada ali no canto da cama? O Manuel leva o carro na oficina. Qual é o problema, meu amigo? Perguntou o mecânico. Queria colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo. Tudo bem, então a gente pode colocar uma buzina de caminhão. Não dá pra ser mais forte ainda? Mas por que você quer uma buzina tão forte, homem? Pra que isso? É que os freios estão falhando. O português compra um quebra-cabeça e monta. Depois vai ao Guinness Book e diz para o homem de lá: Tá aí, montei o quebra-cabeça direitinho. Agora eu quero entrar no livro dos recordes. O homem espantado olha para a caixa e diz: Mas aqui na caixa tá dizendo a partir de 3 anos. E o português respondeu: Então, eu montei em menos de um mês. Dois
portugueses assaltaram um carro forte e cada um levou um malote fechado. Meses depois eles se encontraram. Ô Manuel, tinha muito dinheiro no seu malote? Que nada, R$ 800 e uns cheques predatados. E o seu? Nem te conto, tava assim de nota promissória. Acabei de pagar a última ontem. Um portuga tinha bebido a mais e voltando para casa capotou com um carro e ficou pendurado numa árvore, sobre um precipício de 10 mil metros de altura. Logo após isso chega um mascarado, todo vestido de preto, num cavalo preto, e usava uma espada e salva o português. Logo após ele pega a espada e faz um Z na barriga do português e pergunta: sabes quem eu sou? O português pensa, olha pro Z e responde: pois claro, Superman. E o Manuel entra com tudo na contramão. Dá azar e é parado por um guarda no ato. Onde é que o senhor tá pensando que vai, meu amigo? Bem, seu guarda, eu estava indo para o cinema, mas parece que me atrasei. Está todo mundo a voltar de lá? Começa a disputa de mulher mais burra. E o inglês começou. A mulher mais burra é a minha. Ela comprou uma bicicleta de 18 marchas. Muito cara. Ela nem sabe andar de bicicleta. E o alemão disse: isso não é nada. A minha mulher mandou construir uma piscina no quintal de casa e não sabe nem nadar. E o português dá uma gargalhada e diz: pois a minha é mais burra ainda. Ela foi passar o carnaval em Salvador e comprou uma caixinha de camisinhas, sendo que nem pinto ela tem. Um homem entra desesperado em um banheiro público e dá um cagão. Ele olha à volta e percebe que não tem papel. Então ele teve uma brilhante ideia. Abriu a carteira e sacou uma nota de R$1 limpa. Ele joga a nota no lixo e vai embora. Em seguida vem outro cara e tem a mesma ideia. Usa uma nota de R$1 também, joga e vai embora. Depois vem outro e outro. O quinto cara é um português. Caga e percebe que não tem papel. Então ele vê as 4 notas no lixo e não tem dúvida. Saca da carteira R$5 e joga dentro do lixo e pega os 4 de troco e vai embora. O Manuel chega mais cedo do trabalho e pega a Maria na cama com o seu melhor amigo. Manuel fica pé da vida, pega uma arma e aponta pra própria cabeça. Maria, vendo aquilo, começa a rir. Irado de raiva, ele fala: não ria não, Maria, que a próxima é você. Manuel chega em casa tarde e ao ver Maria de cara feia vai logo se explicando. Ô Maria, estou acabado, pois resolvi dar uma passadinha no shopping e quando estava no meio da escada rolante, acabou a energia. Tive que ficar em pé por quase 2 horas esperando a energia voltar. Então Maria respondeu: ô Manuel, você é muito burro mesmo, né? Por que tu não sentastes, homem? Portugueses e cientistas fizeram uma experiência com uma aranha, para ver se eles arrancando as patas dela, ela continuaria a andar. Então começaram e tiraram a primeira perna e gritaram: vai aranha! E ela andou. Tiraram a segunda perna e gritaram: vai aranha! E ela andou. Tiraram a terceira e gritaram: vai aranha! E ela andou mesmo assim. Então foram tirando todas as patas, uma a uma. Quando ela estava sem patas, eles gritaram: vai aranha! E ela não andou. E gritaram mais uma vez: vai aranha! E ela não andou. Então colocaram no relatório o seguinte: a aranha, quando está arrancada suas pernas, ela fica surda. Dois portugueses chegam a um médico com a orelha queimada. Intrigado, o médico pergunta por que a orelha dos dois estavam queimadas. E um deles explica: fui atender o telefone e peguei o ferro de passar, doutor. Tá bom, mas e o seu amigo? Por que ele tá com a orelha queimada também? É porque a ligação era pra ele. Você sabe quantos portugueses são necessários para afundar um submarino? 2. Um para bater na porta e o outro para abrir. Você sabe que o computador em qualquer lugar do mundo tem memória, né? Menos em Portugal. Lá o computador tem uma vaga lembrança. Você sabe como é que se chama Viagra em Portugal? Ração para pinto. Você sabe por que em Portugal tá todo mundo colocando queijo na antena da TV? Para assistir o Ratinho.
Por que o português só usa roupa molhada? Porque na etiqueta está escrito: lave e use. Como o português faz leite em pó? Ele congela e depois rala. Uma brasileira vai visitar uma amiga portuguesa. E quando as duas estão passeando pelas ruas, um turista as aborda. Perguntou ele. As duas garotas se entreolham e o sujeito tenta novamente. Excuse-me, please, francês? As duas continuam sem entender nada. Parlar italiano? Elas permanecem caladas. Hablam ustedes espanhol? Nada. Angustiado, o turista poliglota desiste e vai embora. Então a brasileira vira-se para a portuguesa e diz: amiga, eu acho que a gente deveria aprender alguma língua estrangeira, hein? E a portuguesa respondeu: pra quê, mulher? Aquele gajo ali falava 5 línguas e não adiantou de nada. Você sabe qual é a diferença entre um português burro e um português inteligente em uma sala de aula? O português burro, ele escreve tudo o que o professor escreve no quadro. E quando o professor apaga o quadro, ele apaga o caderno também. Já o português inteligente, ele não escreve nada, porque sabe que o professor vai apagar mesmo assim. Manuel chega pra Joaquim e pergunta: escuta cá, ô Joaquim, tu que és um homem sempre bem informado, me diga uma coisa, como é que funciona essa tal da internet? Bem, Manuel, vamos começar do princípio. Tu viste que as cabras comerem capim e cagarem bolitas igual azeitonas? Sim, Joaquim, já vi muitas vezes isso. E tu já vistes que os touros comerem capim e cagarem umas placas de bosta verde desse tamanho? Sim, também já vi, Joaquim. Ora pois, então me diga, se os dois bichos comem o mesmo capim, como é que eles cagam merdas tão diferentes? Bom, Joaquim, eu não faço uma mínima ideia. Pois então, Manuel, se tu não entende nem de merda, como é que tu quer entender de internet? A família saiu de férias e a sogra foi junto. No carro, o Manuel já ficando estressado e sua sogra gritava e gritava, enchendo o saco. O cabo já não tava mais aguentando, ficando nervoso, e a sogra não parava de gritar, chutar, espernear. Aí Manel não aguentou não, meu amigo. Abriu o porta-mala, foi até lá onde tava a sogra e disse: pronto, saia, a senhora venceu, vá lá na frente com eles, vá. No fim de tarde, Manuel chegou assim pra sua sogra, bem-humorado, mais uma vez, encontra sua sogra lá. Como quem não quer nada, ele chega perto da véia e pronuncia uma frase surpreendente: querida sogrinha, sabe como eu gostaria muito que você fosse uma estrela? Ela fica toda contente, né? Toda abestalhada e diz: nossa, quanta gentileza, meu genro. Por que motivo você tá falando isso? Ele disse: é porque a estrela mais próxima de mim está a milhões e milhões de quilômetros de distância. Tava Manel e Norberto num bar conversando. Aí Manel disse assim: rapaz, no dia das mães eu dei um jaguar pra minha sogra. Aí Norberto disse: aí, ela gostou? A véia ficou toda emocionada. Ele disse: você nem imagina. Precisava ver a cara dela quando eu abri a jaula. Num dia de chuva, com raios e trovões, Norberto, você sabe qual é o lugar mais seguro para se abrigar? Mas é lógico, mano, é só você ficar perto da sua sogra ou do seu chefe, né? Porque não tem raio que o parta. Outro dia, Manel foi numa cartomante, chegou lá para consultar o seu futuro e ficou muito assustado quando ouviu o que ela disse. Ela pegou e disse assim, ó: em muito pouco tempo a sua sogra vai morrer de uma maneira muito violenta. Muito preocupada, aí Manel pergunta pra ela: muito violenta? E você consegue ver se eu vou ser preso por causa disso? Norberto, tu sabia que eu já tive 3 sogras? Ixi, foi mesmo, Manel. E o que foi que aconteceu com elas? Ah, rapaz, a primeira, tadinha, comeu abobrinha envenenada. E a segunda, Manel? A segunda também, rapaz, comeu abobrinha envenenada. Aí disse: vixe, a terceira também comeu abobrinha envenenada? Não, a terceira ela morreu de paulada, né? Mas paulada por quê? Como assim? Aí já sabe, né? Ela não quis comer abobrinha envenenada. Outro dia tava Manel e Norberto conversando. Aí Manel disse: meu amigo, aconteceu uma desgraça e uma calúnia. Aí outro disse: qual foi a calúnia? A calúnia foi a minha sogra ter caído de um precipício. E disse: e a desgraça? A desgraça foi ela ter se salvado, né?
Tava Manel e Norberto conversando, aí Manel pegou e disse assim, rapaz, olha, quando a minha sogra morrer, eu vou enterrar ela de cabeça pra baixo. Se ela ressuscitar, eu quero ver ela, em vez dela subir, ela vai descer. Aí Norberto pegou e disse assim, após quando a minha morrer, eu vou fazer um buraco de 300 metros de fundura. Porque lá no fundo, eu gosto dela. Outro dia, Manel tava viajando com a sua sogra, quando um guarda parou o carro e disse, os documentos, por favor. O senhor estava a 130 quilômetros e a velocidade máxima nessa estrada é 100. Aí Manel disse, mas seu guarda, eu não tava nem a 100, eu tenho certeza. Aí a sogra pegou e disse assim, que conversa, Manel, você tava a 130 ou mais. Aí Manel olhou pra sogra com a cara irada de raiva. Aí o guarda disse, a sua lanterna direita não tá funcionando não, viu? Aí Manel disse, minha lanterna? Sabia disso não, deve ter pifado aí no meio da estrada. Aí a sogra disse, que conversa é essa, Manel? Deixa de mentira. Você vinha falando, já tinha um bocado de semana que precisava consertar essa lanterna. Aí já Manel, já irado, fez um sinal pra sogra calar a boca. Aí o guarda pegou e disse, e o cinto que o senhor tá sem? Aí Manel disse, eu tava com ele, tirei agora pra tirar os documentos. Aí a sogra de Manel disse assim, rapaz, Manel, deixa de mentira, tu nunca usa cinto. Aí Manel não aguentou não, meu amigo. Se virou pra sogra e disse, cala a boca, diabo. Aí o guarda olhou pra ela e disse assim, ele sempre grita assim com a senhora? Ela disse, não, seu guarda, só quando ele tá bêbado. Manel tava trabalhando como caminhoneiro e colocou lá no para-choque do caminhão dele, não carrego sogra nem policial. Quando ele passou num posto policial, um policial muito mal-humorado, chegou e disse, ou você apaga isso ou seu caminhão vai ficar preso. No dia seguinte, Manel foi, ajeitou o caminhão. Quando ele passou em frente ao posto policial, aí o policial foi, olhou e tinha lá escrito assim, ó, apaguei, mas não carrego. Tava Manel e Norberto conversando, aí Manel pegou e disse assim, Norberto, você não vai acreditar, minha sogra caiu do céu. Aí Norberto disse, deixa de conversa, não diga isso não, você acha mesmo que sua sogra caiu do céu? Aí Manel disse assim, mas com certeza, meu amigo, a vassoura dela quebrou. Ao chegar na empresa, o chefe vê a secretária trabalhando que nem uma condenada e pergunta, nossa, dona Priscila, desde quando a senhora trabalha assim, desse jeito? Então ela imediatamente respondeu, desde que eu vi o senhor descendo do seu carro. Um cara chega para o atendente no bar e diz, eu quero um cigarro. Assustado com o vozeirão do homem, o garçom se apressa em dar o cigarro a ele. Quando o homem está saindo do bar, ele fala novamente para o atendente, ô seu filho de uma mãe, você tá me rogando praga, é? Você quer que eu pare de fazer sexo por aí, é? Diz o homem mostrando o aviso do Ministério da Saúde, alertando que fumar causa impotência sexual. Desculpe, senhor, mas foi sem querer. E você tá esperando o quê pra me dar o cigarro de câncer de pulmão? Lula, Temer e Joesley entram no banheiro e fazem confissões. E Lula disse, companheiros, o triplex é meu. E Temer diz, roubei e ainda roubo. Joesley, morrendo de rir, diz, eu tô gravando tudo e sou o maior fofoqueiro. Numa rua do Rio de Janeiro, um português típico, gordinho e de bigode, pergunta para um passante, ô amigo, pode me dizer onde é que fica o outro lado da rua? O carioca responde meio sem entender, o outro lado da rua? É claro que é ali, e aponta a calçada do outro lado da rua. O Portuga agradece e atravessa. Já do outro lado, ainda não totalmente convencido com a resposta, volta a perguntar, só que dessa vez a outro senhor. Desculpe, podia me dizer onde é que fica o outro lado da rua? Tal como o outro, esse também ficou surpreso com a pergunta e respondeu, e você não tá vendo que é ali? Do outro lado, o português fica muito feliz e fala pro homem, bem que eu sabia que aquele rapazote estava tentando me enganar. O balconista de uma loja de roupas finas consulta discretamente o gerente. Chefe, o freguês quer saber se aquele conjuntinho de lã importado encolhe. Ele já experimentou? Já. Ficou pequeno? Não, ficou grande. Então diga que encolhe.
Oração das mulheres. Querido Deus, até agora o meu dia foi bem. Não fiz fofoca, não perdi a paciência, não fui gananciosa, sarcástica, rabugenta, chata e nem irônica. Não reclamei, não praguejei, não gritei, não tive ataques de ciúmes, não comi chocolate, também não fiz débitos em meu cartão de crédito e nem cheques parcelados. Mas eu estou para levantar da cama a qualquer minuto. E aí sim, vou precisar realmente da sua ajuda. Amém. De férias no Brasil, Joaquim das Neves, um português típico, resolveu ir pescar. Chegando lá, ele pegou a vara, no bom sentido. Pegou a minhoca, também no bom sentido. E tomou o seu lugar. 2 minutos depois, ele puxou a isca e trocou de minhoca. Mais 2 minutos e a cena se repetiu. E mais algumas vezes. Até que um cara que pescava do lado não resistiu. Ô, português, que negócio é esse de ficar trocando em minhoca toda hora, hein, rapaz? Essas minhocas não prestam? Como assim, rapaz? Como é que elas não prestam? Elas só ficam na água paradas? Não são capazes de pegar um peixe, opá? O sujeito foi cortar o cabelo no barbeiro, que frequentava há mais de 20 anos. Rapaz, eu tô excitadíssimo, viu? Vou viajar pra Itália amanhã. Itália? Com tanto lugar bom pra ir, tu vai logo pra Itália, homem? É, eu vou pela Alitalia. Mas que merda, hein? A pior companhia de avião do mundo. Vai pra qual cidade? Roma. Vixe, ô cidadezinha feia. Vai se hospedar onde? No Hilton. Pronto, já prestou. Aquilo é a maior pardieiro, rapaz. Vai ver o Papa, é? É claro. Programinha de índio, hein? Milhões de pessoas se acotovelando só pra ver o Papa. O sujeito saiu do barbeiro injuriado. No dia seguinte viajou, curtiu a viagem que foi ótima. Logo que voltou, fez questão de voltar na barbearia. E aí, rapaz, como é que foi a viagem? Rapaz, você não sabe o que é que me aconteceu. Eu tava lá no Vaticano tentando ver o Papa. Logo que o Papa chegou na sacada, ele olhou pra multidão e desceu. Saiu de lá e começou a andar na minha direção. Foi se aproximando de mim cada vez mais. Quando o Papa chegou bem pertinho de mim, ele falou um troço no meu ouvido, só pra mim. E o que foi que o Papa falou pra você, homem? Cabelinho mal cortado, hein, rapaz? Um cara chega na lanchonete do português. Seu Manuel, eu queria um misto frio. Olha, meu amigo, tu vai ter que esperar um pouco. Por quê? É que demora mais de meia hora para esfriar o grill. O médico tenta examinar o paciente que está completamente embriagado. O senhor toma muito álcool? Olha, doutor, eu não tomo muito não. É muito difícil. Só quando não tem uma cachaçinha por perto. O coronel resolveu pegar 3 garotas para fazer uma farra. Parou num bar e chamou o garçom. Pediu 4 drinks. 2 preferiram tomar coca. O coronel pediu ao garçom refrigerante. Garçom, traz aí um refrigerante. Família, coronel. Não, é tudo quenga mesmo. Dois mentirosos conversam na praça. Rapaz, você consegue enxergar aquele mosquito lá na torre da igreja? E o outro perguntou: qual? O que tá sentado ou o que tá em pé? Em uma escola do Rio de Janeiro, a professora pergunta: Pedrinho, me diga alguma coisa sobre a vida de Vasco da Gama. Ah não, professora, eu não gosto desse assunto não. Como assim? Por que você não gosta desse assunto? É que eu sou flamenguista. O caipira que tinha passado o dia lidando com a sua criação precisa ir buscar umas coisas na cidade. E ele vai do jeito que tá, com a roupa imunda e fedendo a suor. Ele está passando pela pracinha de charrete quando um senhor todo engravatado, com cara de almofadinha, fala: porco! O caipira, estendendo a mão, disse: prazer, José Jerônimo. A mulher conhece um cara num bar. Conversam, se entendem, papo vai, papo vem, acabam saindo juntos do bar e vão para o apartamento dele. Chegando lá, ela nota uma estante com 3 prateleiras, com dezenas de ursinhos de pelúcia. Na de baixo estão as menores, na do meio as de tamanho médio e na de cima os ursos grandes. E ela ficou imaginando: que cara sensível com tantos ursinhos, que cara especial. Mas decidiu não dizer nada a ele. Assim que começou a
beijá-la e, impressionada com seu lado sensível, caíram na cama e tiveram uma noite maravilhosa. No dia seguinte, estão deitados, curtindo o pós-festa, e ela decide perguntar sorrindo: "E então, garotão, o que é que você achou?" E ele responde: "Foi muito bom, viu? Pegue um prêmio na prateleira de baixo." A loira entra no consultório e o médico pergunta: "E então, como estão os banhos que eu lhe receitei?" "Ai, doutor, tô sentindo o corpo um pouco pegajoso." "Pegajoso? Como assim?" "Ai, doutor, eu acho que é por causa do açúcar." "Que açúcar?" "Ué, doutor, o senhor não mandou tomar banho de água doce?" O médico falava para a mulher que tinha sido mordida por um cão raivoso: "Olhe, compreenda a gravidade da situação, minha senhora. Eu recomendo que a senhora faça uma lista dos seus últimos desejos." O médico entrega um papel e um lápis e a mulher fica escrevendo durante um bom tempo. Depois de alguns minutos, ela devolveu ao médico a folha de papel onde havia escrito o nome de várias pessoas e então falou: "Olhe, tome aqui, doutor. Antes de eu morrer, eu gostaria de morder todas essas pessoas." O marido da loira procura o pote de açúcar para adoçar o café e não encontra. Chama a esposa e pergunta onde está o açúcar. E ela diz: "Está logo ali na prateleira, amor." Ele procurou de novo e não achou. Chamou a loira, que vem e lhe entrega o pote de açúcar. Olhando, ele diz: "Mas assim eu nunca vou achar, não. Aqui está escrito arroz." No que a loira responde: "Ora, não seja burrinho. Isso é para enganar as formiguinhas, besta." A mãe, toda preocupada, foi ter uma conversa com a filha. "Filha, eu estou muito preocupada com você, viu?" Ué, mãe, por quê? "Os nossos vizinhos andam dizendo que você está dormindo com seu namorado." Ah, mamãe, não liga não. Esses vizinhos são os fofoqueiros. A gente vai pra cama com uma pessoa qualquer e já vão logo dizendo que é namorado. O rapaz chega para a entrevista de emprego e o contratante vai logo dizendo: "Olha, é o seguinte, no início o salário é de R$700. Vixe, eu não sei não, viu? Esse salário tá baixo demais. Mas no terceiro mês o salário é aumentado para R$3.000. Ah, sim, agora esse salário me agrada, viu? Então daqui a 3 meses eu volto aqui pra gente assinar o contrato, viu? Valeu!" A campainha do avião tocava incessantemente e a aeromoça se aproxima de um senhor bem vestido. O que o senhor deseja? "Olha, minha filha, é o seguinte, eu vou todos os dias nessa companhia e toda vez eu fico no mesmo lugar. Daqui eu não consigo ver o filme que estão passando, eu não consigo dormir direito e essa aba da janela nem fecha. Eu quero uma providência urgente." Então a aeromoça disse: "Comandante, o senhor bebeu de novo?" Em uma feira, um português vendia pássaros. Naquela semana haviam 2 canários, um que cantava o tempo todo e o outro que ficava sempre calado. Uma moça passando por ali interessou-se pelos pássaros e perguntou quanto custavam. E o português respondeu: "O passarinho que canta custa R$12, o mais quietinho custa 48. Quer levar algum?" Então a moça questionou: "Mas que absurdo! Os preços deveriam ser contrários. Por que são esses preços?" O português imediatamente respondeu: "Porque o de R$12 é o cantor e o de 48 é o compositor." O que o livro de matemática disse para o outro? Estou cheio de problemas. Os insetos resolveram organizar um campeonato de futebol. O time das formigas estava perdendo feio pro time das aranhas. O primeiro tempo terminou de 8-0. Na saída para o vestiário, o técnico do time das formigas diz: "O time jogou bem, mas o problema é que faltaram pernas pro nosso time." No segundo tempo, entra a centopeia no time das formigas e o time reage e empata. No final do jogo, um repórter pergunta: "Por que a centopeia não entrou logo no primeiro tempo, hein?" O técnico, feliz com o empate, responde: "É porque tava calçando as chuteiras."
Um bêbado está cambaleando pela rua e pede uma informação para um homem. Por favor, cidadão, quantos galos tem aqui na minha cabeça? O homem dá uma olhada e diz: Tem 3, por quê? Não é nada não. É que agora eu sei que só falta 2 postes para eu chegar em casa. Um fazendeiro resolve trocar o seu velho galo por um galo mais novo, para dar conta das inúmeras galinhas. Ao chegar o galo novo e percebendo que perderia as suas funções, o galo velho foi conversar com seu substituto. Olha, eu sei que eu tô velho e por isso meu dono trouxe você pra cá, mas será que você não podia deixar só 2 galinhas pra mim não? Que isso, velhote, eu vou ficar com todas. Mas só 2, não dá não pra deixar pra mim não? Não, eu já disse, todas são minhas. Então vamos fazer o seguinte, apostamos uma corrida em volta do galinheiro. Se eu ganhar, eu fico com pelo menos 2 galinhas. Se eu perder, são tudo suas. O galo jovem mede o galo velho de cima a baixo e pensa que certamente não será capaz de perder. Tudo bem, velhote, eu aceito. Já que realmente minhas chances são poucas, deixa eu ficar 20 passos à sua frente. O mais jovem pensou por uns instantes e aceitou as condições do galo velho. Iniciada a corrida, o galo jovem dispara para alcançar o galo velho. O galo velho estava fazendo um esforço danado para manter a vantagem, mas rapidamente está sendo alcançado pelo mais jovem. No momento em que o mais velho ia ser alcançado pelo mais novo, o fazendeiro pega a sua espingarda e atira sem piedade no galo jovem. Guardando a arma, ele comenta com a mulher: Eu não tô entendendo não, ai. Já é o 5º galo bicha que a gente compra só essa semana. Um médico pão duro vira-se para o paciente e diz: meu amigo, eu lamento lhe dizer isso, mas o senhor tem apenas 2 meses de vida. 2 meses, doutor? Puxa, então não vou conseguir nem pagar o senhor. No mesmo momento, o médico diz: Ok, pode ficar tranquilo que eu vou lhe dar mais 2 meses. Um caipira vai ao médico e o médico pergunta: Então, o que é que o senhor tem? E o caipira responde: Bom, doutor, tem uma casinha lá no interior que tem uma vaca, um boi, 2 cachorros. Antes que ele terminasse, o médico diz: Não, o senhor não entendeu. O que o senhor sente? Sinceramente, doutor, eu sinto vontade de vender tudo e comprar uma casinha na capital. A professora, metida esperta, faz uma pergunta aos alunos: Zezinho, você sabe qual animal que é muito pesado, tem uma tromba enorme e na ponta da tromba tem um palito de dente? E Zezinho responde: Que tem um palito de dente na ponta da tromba? Não, professora, é o quê? E a professora responde: É o elefante. O palito de dente no final da tromba é só pra dificultar. E a professora pergunta pra Mariazinha: Mariazinha, você sabe qual animal que é peludo, faz miau e tem uma caneta no nariz? Mariazinha pensa e responde: Que tem uma caneta no nariz? Não sei, professora. É o gato, a caneta no nariz é só pra dificultar. De repente, a professora ouve uma voz no fundo da sala: Professora! Sim, Joãozinho, pode falar. Já que a senhora se diz tão esperta, me responda essa. O que é uma coisa comprida, que é vermelha na ponta e tem 2 bolas embaixo que as mulheres adoram pôr na boca? A professora, espantada, diz: Joãozinho, já pra fora. Calma, professora, não me leve a mal não, é o batom. As bolinhas embaixo é só pra dificultar. Joãozinho chega correndo pra sua mãe e conta: Mamãe, a vovó quebrou o espelho do banheiro. E a mãe responde: Puxa vida, que desgraça. Desgraça por quê, mamãe? O espelho era muito caro? O espelho não é nada. O problema é que ela agora vai ter 7 anos de azar. Pouco tempo depois, o pai chega em casa: Papai, a vovó quebrou o espelho do banheiro. Denunciou Joãozinho: Poxa, que desgraça, rapaz. Desgraça por quê, papai? O espelho era muito caro? O espelho não é nada. Duro vai ser aturar essa velha por no mínimo mais 7 anos. Um homem inconformado por não dar sorte com mulher bonita vai procurar um grande sábio japonês. Mestre, o que é preciso pro cara conseguir uma mulher linda e gostosa? E o sábio responde: É preciso karatê, né? O homem, não entendendo direito, pergunta: Karatê, mestre? Sim, é preciso karatê beleza, karatê cabeça, karatê carro, karatê grana.
Um sujeito furioso liga pra farmácia e grita: eu posso saber quem foi que atendeu a minha mulher nessa porcaria? Calma, senhor. Quem é a sua mulher? Disse o farmacêutico. É a Claudinha. Eu quero saber quem foi o filho da... Calma, senhor. A Claudinha é aquela loira com seios avantajados, cabelo bem longos, pernas grossas, que tava usando um vestidinho vermelho. É ela mesma. Agora me fala, quem foi? Quem foi? Foi uma atendente nova, senhor. Mas o que foi que aconteceu? Ela errou o troco? Não, só que ela vendeu o medicamento errado pra minha mulher. Perdão, senhor, mas é só sua mulher vir até aqui que a gente troca o medicamento pra ela. Não dá, meu amigo. A mulher tá presa aqui no meu colo. Presa no seu colo? Como assim, senhor? Ela foi aí pra comprar vaselina e a vaca da atendente vendeu um super bonde. O português estava viajando, quando resolve parar em um hotel para descansar. Pouco depois de ter entrado no quarto, ele liga para a recepção em pânico. Socorro, socorro, estou preso dentro do quarto. Mas como assim preso, senhor? Pergunta a recepcionista. Estou a ver 3 portas. Uma é do armário, outra é do banheiro e a terceira tem uma cartela pendurada que diz: não incomode. Na aula de geografia, a professora pergunta: Joãozinho, me dê 3 provas de que a Terra é redonda. Depois de pensar um pouco, ele responde: bem, o livro diz que é, meu pai diz que é, e a senhora também diz que é, então... No meio da madrugada, o homem chegou em casa completamente bêbado e encontrou a porta trancada. Ele então começou a gritar para sua mulher: mulher, abre essa porta, mulher. Eu não abro não, você está bêbado. Abre a porta que eu estou trazendo um buquê de flores para a mulher mais linda do mundo. Na mesma hora, a mulher ficou sensibilizada com aquele ato de amor e resolveu abrir a porta. Quando ele entrou, ela disse: cadê minha flor? Cadê minha flor? E o bêbado respondeu: e onde é que tá a mulher mais linda do mundo? O cara chega pra namorada e diz: te amo, te amo, te amo, te amo e te amo. A garota sorridente pergunta: nossa, amor, e precisa dizer tantas vezes isso? Ele na mesma hora respondeu: é pra decorar. Um cara vê uma linda mulher com seios espetaculares saltar do ônibus. Ele corre até ela e pergunta: você deixaria eu morder seus seios por R$50? Na mesma hora ela responde: você está maluco, é? E por 500 você deixaria? Olha, não me leve a mal, mas eu não sou esse tipo de mulher, tá? De olho no volume daqueles seios, ele insiste: e por R$5.000 você deixaria eu morder esses seios maravilhosos? A mulher hesita, pensa um pouco e finalmente responde: olha, por R$5.000 tudo bem. Então vamos ali para aquele cantinho? Ela abre a blusa e deixa os seios à mostra e libera tudo pro cara. O sujeito beija, passa a mão, encosta, lambe, faz tudo. Até que a mulher perde a paciência e diz: e você não vai morder não, é? Na mesma hora ele responde: eu não, é muito caro. Depois da operação, o médico dá uma boa notícia ao paciente: olha, tudo ocorreu muito bem, a sua audição está ótima e o senhor já pode ir para casa. Puxa, que bom, doutor. E quanto é que eu tô lhe devendo? É R$3.000. O quê? 6.000? Isso, exatamente. Um clínico e um cirurgião estão discutindo um caso. Ai, me diga uma coisa: por que é que você operou aquele homem? É, por R$3.000. Não, eu quero saber o que é que ele tinha. Pois então, ele tinha R$3.000. Alfredo conta para um amigo que foi visitá-lo no hospital: olha, o doutor me garantiu que depois da cirurgia eu ia voltar a andar. E aí, ele acertou? Homem, acertou em cheio. Tive que vender até o carro para pagar a operação. Agora tô andando a pé. A gestante chega ao médico e diz: doutor, meu marido nos últimos dias resolveu me pendurar no teto pra gente fazer amor. Eu até cheguei a pensar que fosse alguma tara dele, mas ele me disse que foi uma recomendação sua. Recomendação minha? Eu apenas disse pra ele que no 8º mês de gravidez as relações deveriam ser suspensas.
O médico se aproxima do paciente em estado terminal. Olha, meu amigo, eu tenho uma notícia muito triste pra você. Qual é, doutor? Você tem apenas 5 minutos de vida. 5 minutos? Eu não acredito não. 5 minutos, doutor? E o que é que o senhor pode fazer por mim? Rapaz, em 5 minutos? Bem, se você quiser, eu posso cozinhar um ovo pra você. O médico mal-humorado indagou um paciente. Todo ser humano tem uma mania de automedicar-se. Você, por exemplo, o que é que fez antes de vir aqui? Eu fui na farmácia, doutor. Tá vendo aí? E o que foi que aquele idiota do farmacêutico lhe indicou? Ele indicou eu vim aqui procurar o senhor. Um sujeito chega para o médico. Doutor, eu não consigo digerir nada do que eu como. Se eu como banana, eu cago banana. Se eu como farinha, eu cago farinha. E rapaz, você já experimentou comer merda? O rapaz estava explicando para o médico que andava tendo problemas de ordem sexual. Eu não sei o que é não, doutor. Depois da primeira, eu fico muito cansado. Depois da segunda, eu sinto uma dor no peito. Depois da terceira, então, aí é que o drama é grande. Eu sinto uma fraqueza desgraçada. A minha respiração leva mais de meia hora para voltar ao normal. Então por que você não desiste depois da primeira, homem? Mas de que jeito, doutor? Se eu sou casado com a terceira. O médico liga para o paciente. Olha, Alfredo, seus exames ficaram prontos, viu? E aí, doutor, tá tudo bem? Bem? Rapaz, não tem nada bem, viu? Eu tenho 2 notícias pra lhe dar. E uma delas é muito ruim. Vixe, doutor, pelo amor de Deus. Me diga logo aí a ruim de uma vez. Bom, a ruim é que você tem apenas 24 horas de vida. 24 horas? Meu Deus do céu, não pode ser não, doutor. E a outra notícia, a boa, qual é? Rapaz, a boa é que seu exame ficou pronto ontem. Eu tentei te ligar, mas só dava ocupado. O pintor vai até uma galeria de arte onde estão sendo expostos seus quadros e pergunta ao gerente. E aí, vendeu algum? Rapaz, eu tenho boas e más notícias. Homem, primeiro me fala logo a boa. Bom, a boa é que uma pessoa comprou todos os seus quadros. Nossa, que ótimo. Então não pode ter notícia ruim não, né? Quem foi que comprou? Um cara chegou aqui e perguntou se depois da morte do autor, os preços dos quadros sobem. Aí eu respondi que sim. Aí ele comprou todos. Não tô entendendo nada. E qual é a notícia ruim? É que o comprador é o Dr. Pedro, seu médico. Aquela paciente chegou na emergência, já em trabalho de parto, e correram com ela para a sala de cirurgia. Depois da operação, a enfermeira chega com uma boa notícia. Parabéns, você teve um menino. E a mãe, ainda meio grogue com anestesia, pergunta: que ótimo, qual é o nome dele? Sempre em busca de novos tratamentos para manter a pele jovem, a coroa cinquentona procura um médico. Doutor, estou muito preocupada com as minhas rugas que estão aparecendo em meu rosto. O que eu devo fazer para acabar com elas? Olha, eu tenho um tratamento revolucionário para acabar com as suas rugas. Mesmo? E como é que funciona, doutor? Olha, eu vou colocar um parafuso no topo da sua cabeça, escondido, no couro cabeludo. Toda vez que você vir rugas aparecendo, você dá um pequeno giro no parafuso, que a sua pele é puxada para cima e as rugas desaparecem. Nossa, mas que maravilha! Eu quero colocar o parafuso agora. 6 meses de tratamento depois, a mulher volta para uma consulta. Doutor, essa técnica do parafuso é maravilhosa. O único problema é que apareceram essas bolsas aqui, ó, horríveis embaixo dos meus olhos. O senhor não me avisou sobre esse efeito colateral. Minha senhora, essas bolsas embaixo dos seus olhos são os seus seios. E se você não deixar esse parafuso quieto, em 15 dias você vai ter a barba. Desconfiada que está grávida, a mulher vai ao médico. Ele a examina minuciosamente e conclui: olha, o que a senhora tem são gases. Tome esses remedinhos aqui que vai melhorar. 1 mês depois, sentindo a barriga crescer, ela volta ao médico. Doutor, minha barriga não para de crescer. Minha senhora, o seu problema é acúmulo de gases. Dobre a dose do medicamento e evite alimentos fortes. Mais 1 mês se passa e a história se repete. O que a senhora tem são gases. A mulher fica danada e não volta mais ao consultório do médico. 5 anos depois, ela está numa pracinha com uma criança. Quando passa pelo local, o tal médico. Ele a cumprimenta
cumprimenta e pergunta: quem é essa criança linda? É seu filho? A mulher com a cara de irritada responde: é não, senhor. Você não tá vendo que isso é um peido vestido de marinheiro, não? O casal estava prestes a ter o seu primeiro bebê. Ele estava ansiosíssimo e ela enjoadíssima e cheia de desejos esquisitos. Enfim, tudo estava normal. Só para animar e dar um motivo para essa piada, o médico chegou com uma novidade. Vocês não vão acreditar. Eu acabo de inventar uma máquina que transfere toda a dor do parto para o pai da criança. Vocês querem experimentar essa novidade? Ai, nem pensar, doutor. O Jorge não sabe nem o que é uma dor do parto. O quê? Pode transferir, doutor, pra mim, que eu tiro de letra. Eu não vou nem sentir. Então o médico preparou todos os equipamentos e iniciou-se o parto. Para começar, ele transferiu a dor do parto em 10% para o marido, já que teoricamente os homens não aguentariam tamanha dor. Porém, o marido continuava se sentindo-se muito bem e então pediu para que o médico aumentasse a porcentagem da dor transferida para ele. O médico aumentou para 20%, checou a pulsação e a pressão do marido e ficou impressionado com a forma como ele estava reagindo. Em 50%, o marido ainda estava se segurando bem. E vendo que aquilo estava ajudando sua mulher, pediu para que o médico transferisse toda a dor para ele. Assim que o médico fez isso, o homem todo orgulhoso não esboçou grandes reações de dor. Até o final do parto, veio ao mundo um lindo bebê. E a mulher, que não sentira dor nenhuma, estava ainda mais radiante do que normalmente estaria. Pouco tempo depois, os pais decidiram voltar para casa, felizes da vida. O marido ainda zombava com ela sobre a insignificância da dor do parto, tão comentada sobre as mulheres. Quando eles estavam chegando em casa, se depararam com uma cena chocante. O carteiro da rua estava morto em frente ao portão. O cara chega no hospital todo estourado. O médico que o atende no pronto-socorro pergunta: nossa, rapaz, mas o que é que você fez pra ficar desse jeito? Eu tossi, doutor. Como assim? Eu tossi dentro do guarda-roupa. O médico pão duro vira-se para o paciente e diz: ó, eu lamento em lhe dizer, mas o senhor tem apenas 2 meses de vida. 2 meses de vida? Eu não acredito, não. Puxa, doutor, então assim eu não vou nem conseguir pagar o senhor. Ok, fique tranquilo que eu vou lhe dar mais 2 meses. Medicina através do tempo. 5.000 antes de Cristo. Olha, toma isso aqui e faça um chá com essa planta. 1.000 antes de Cristo. Planta é coisa pagã. Tome, faça essa oração. 1.700 depois de Cristo. Reza é superstição. Tome, beba essa poção. 1920 depois de Cristo. Poção é coisa de índio. Toma esse comprimido. 1960 depois de Cristo. Esse comprimido está ultrapassado. Toma esse antibiótico. 2000 depois de Cristo. Esse antibiótico não funciona. Tome, faça um chá com essa planta. A mulher vai buscar o resultado dos exames do seu marido no hospital. E a doutora alerta: olha, o seu marido está com cirrose, gastrite, tuberculose e pneumonia. A senhora não acha que ele anda bebendo demais, não? Ai, nem me fale, doutor. Aquele homem só pensa em beber, beber e beber. Mas isso tem solução. Sabia que meu ex-marido era igualzinho? Não me diga, doutora. Digo sim. Ele tinha um teor de álcool altíssimo no sangue. Mas eu descobri que o maior problema dele era a falta de fósforo. Que interessante. Então a senhora usou umas vitaminas para curá-lo? Não, na verdade eu risquei um fósforo perto dele. Muito inseguro, o paciente pergunta ao médico: doutor, o senhor tem certeza que eu estou com pneumonia? É claro que sim, rapaz. Não, é porque teve um médico de um amigo meu que disse que ele estava com pneumonia. E 2 meses depois ele morreu de reumatismo, hein? Fique tranquilo, meu amigo. Quando eu digo que é pneumonia, os meus pacientes morrem de pneumonia mesmo, viu? Um homem muito rico e católico comparece à igreja e fala para o paróquio: sabe, seu padre, eu tenho um cãozinho muito lindo e eu trato ele que nem um filho meu. Como eu sou católico, eu gostaria de batizar o bichinho. O padre, revoltado, passa um tremendo sermão, mas o homem interrompe: sabe, seu padre, eu tenho pensado em fazer uma grande doação aqui para a igreja. Eu quero dar 20 mil reais para a igreja e quem sabe uns 10 mil para o senhor. O padre se entusiasma e fala: pois então você volte amanhã que eu vou consultar o bispo e depois eu lhe dou uma resposta.
No dia seguinte, sem consultar o bispo, o homem comparece na igreja e o padre faz o batizado do cãozinho. A notícia se espalhou e chegou nos ouvidos do bispo, que imediatamente chama o padre. E o padre já foi logo se defendendo. Sabe como é, né, seu bispo? O homem prometeu dar 20 mil reais pra igreja. E mais 10 mil. 5 pra mim e 5 pro senhor. Então o bispo completou: entendo perfeitamente, senhor padre. Pergunte se ele não quer crismar o bichinho também. É necessário fazer isso? O sujeito morreu e foi pro inferno. Ao vê-lo com ar entristecido, o diabo se apressa em lhe apresentar as coisas boas do inferno. Às segunda-feiras nós fazemos aqui o dia da bebida. Uísque, vinhos, cervejas. O senhor vai me desculpar, mas eu não bebo não. Que pena, às terças-feiras é o dia do cigarro. Temos as melhores marcas. Sim, mas eu não fumo. Às quartas-feiras é dia de jogo. Temos de tudo: pôquer, cavalo, dominó, baralho, tudo. Eu não jogo. Às quintas-feiras é o dia da droga. Todo tipo de milacria que você imaginar a gente usa aqui. O senhor vai me desculpar, mas eu não uso esse tipo de coisa não. Ah, entendi. Escuta aqui, você é bicha, é? Pergunta o diabo estarrecido com tantas negativas. Não, senhor, eu não sou não. Vixe, então já sei que você vai odiar as sextas-feiras. Certo homem morre e vai para o céu. Depois de uma eternidade explodindo de curiosidade, ele pede a São Pedro para visitar o inferno. Depois de muito insistir, São Pedro concorda em deixá-lo ir por uma noite. Opa, seu diabo, tudo bom? Eu vim passar a noite aqui. Eu vim dizer que aqui é muito divertido. Fez bem, meu querido. Aqui é maravilhoso. Vou te apresentar essa jovem aqui, ó. E apresentou-lhe uma bonita modelo. No dia seguinte, o homem volta para o céu contente com a noite que teve. Uma eternidade depois, pede outra vez a São Pedro que deixa ele voltar no inferno. Tudo é como da primeira vez. E o diabo lhe apresenta outra linda modelo. O homem volta para o céu radiante. Após outra eternidade, ele pensa em mudar-se definitivamente para o inferno. Fala com São Pedro que tenta convencê-lo a ficar, mas por fim deixou partir. Chegando no inferno, o homem diz para o diabo que fora de vez. O diabo manda ele entrar, mas dessa vez uma bruxa enrugada de cabelo arrepiado recebe ele. Mas peraí, cadê a mulher bonita que tinha aqui antes que me recebia? Perguntou o homem aflito, e o diabo respondeu: bem, meu amigo, turismo é turismo, imigração é outra história. São Pedro, na triagem celestial, perguntou para um americano: vamos lá, meu filho, me responda isso aqui. O que é mole, mas na mão das mulheres fica duro? O americano pensou e disse: esmalte. Muito bem, pode entrar. Perguntou ao italiano: onde as mulheres têm o cabelo mais enrolado? E o italiano respondeu: na África. Certo, pode entrar. Para o alemão, ele perguntou: o que as mulheres têm com 6 letras, começa com B, termina com A e não sai da cabeça dos homens? Ah, beleza? Certo, pode entrar. Para o francês, ele perguntou: o que as mulheres têm no meio das pernas? O joelho? Muito bem, pode entrar também. E perguntou ao inglês: o que é que a mulher casada tem mais larga que a solteira? A cama. Ótimo, pode entrar. E ao espanhol: o que é redondo, tem 2 letras, um furo no meio, começa com C. Quem dá fica feliz, quem ganha fica mais feliz ainda. CD? Certíssimo, pode entrar também. Nisso o brasileiro virou-se e foi saindo de fininho. E São Pedro então lhe perguntou: você não vai responder a sua pergunta, meu querido? Não, sem chance, São Pedro. Nas perguntas anteriores que o senhor fez, eu errei tudinho. Bill Gates morreu e foi para o céu, não sei porquê, e é recepcionado por São Pedro. Felizmente o céu não é tão bom quanto vocês acham lá na terra, meu filho. Aqui temos de trabalhar duro e, dadas as suas características, você vai ficar responsável pelo nosso departamento de informática. Ixi, isso é maravilhoso, ô coisa boa. São 2,5 milhões de computadores ligados em rede. Vixe, eu entendo demais disso, é maravilhoso. E todos os computadores são Mac. É o que, homem? Macintosh? Quer dizer que não tem nenhum PC aqui com Windows não por aqui? Olha, graças a você, os PCs com Windows estão todos lá no inferno. Depois de vários anos e depois de muito relutar, o marido concorda em levar a sogra e a sua esposa para conhecer Jerusalém. Assim que desceram do avião, a velha teve um ataque cardíaco e morreu abruptamente. Passado o susto inicial, o sujeito vai verificar os procedimentos necessários para levar o corpo da sua sogra para o Brasil. Olha, senhor, o senhor vai gastar mais ou menos uns 10 mil dólares, viu? Não são reais, são dólares. Informou um atendente. Ixi, Maria, 10 mil, como é? 10 mil
$10.000? Com medo que o marido tivesse um infarte, a esposa tentou aliviar. Querido, você pode enterrar ela aqui mesmo, eu não me importo não, não precisa você gastar esse monte de dinheiro pra levar o corpo de mamãe não. Como é? Enterrar ela aqui em Jerusalém? De jeito nenhum. Mas por que não, meu amor? Há 2000 anos atrás, Jesus morreu aqui nessa terra e abençoou ela. Ressuscitou depois de 3 dias. Eu não quero dar sorte pro azar, não. Duas freiras saíram do convento para vender biscoitos. Uma é conhecida como a irmã matemática e a outra é conhecida como a irmã lógica. A irmã matemática chegou para a irmã lógica e falou: irmã, tá ficando tão escuro e a gente tá tão longe do convento, né, mulher? Ei, mãe, você reparou que aquele homem ali tá nos seguindo já tem mais de meia hora? Sim, eu já reparei. O que será que ele quer, hein? É lógico, né, irmã? Ele quer fazer as coisas com a gente. Ai não, pelo amor de Deus, se a gente continuar nesse ritmo, mulher, ele vai nos alcançar no máximo em 15 minutos. O que é que a gente vai fazer? A única coisa lógica a se fazer é andarmos mais rápido, né, irmã? E começar a andar mais rápido. Irmã, não tá funcionando não esse negócio. Claro que não. Ele fez a única coisa lógica a se fazer. Começou a andar mais rápido do que a gente. Pelo amor de Deus, o que é que a gente vai fazer? Ele vai nos alcançar em 1 minuto. A única coisa que a gente tem pra fazer é a coisa mais lógica, nos separar. Você vai pra aquele lado ali que eu vou pra esse outro. Ele não vai poder seguir as duas. Então o homem decidiu seguir a irmã lógica. A irmã matemática chegou no convento preocupada com o que poderia ter acontecido com a irmã lógica. Quando a irmã lógica chegou, a matemática foi logo dizendo: irmã lógica, mulher, pelo amor de Deus, graças a Deus você chegou. Me conta o que foi que aconteceu, criatura. Aconteceu o lógico, né, irmã? O homem não podia seguir nós duas, então ele optou por me seguir. Sim, mas aí o que foi que aconteceu, irmã? O lógico, né? Eu comecei a correr o mais rápido que eu pude. E ele também começou mais rápido que ele podia também. E depois? Novamente aconteceu o lógico. Ele me alcançou. Ai, meu Deus. E o que foi que você fez? Eu fiz o lógico, né? Eu levantei o meu hábito. Oh, irmã, não acredito não. E o homem fez o quê? Ele também fez o lógico. Abaixou as calças. Ai, não. E o que foi, mulher, que aconteceu depois? Não é óbvio, irmã? Uma freira com o hábito levantado consegue correr muito mais rápido do que um homem com as calças abaixadas. A senhora é muito lerda, viu, irmã? Um cara estava no ônibus, quando acidentalmente ele passou por uma freira e deu aquele esbarrão. A freira zangou-se, esculhambou e ele pediu desculpa. A seguir ele comentou com o motorista o que aconteceu. E o motorista disse: rapaz, essa freira aí é conhecida, dá esporro em todo mundo, mas no fundo ela gosta, é uma sem vergonha. O pessoal diz que todo final da tarde ela encosta a bunda dela num buraco na divisória que tem para o salão da paróquia, e um padre vem lá e pega ela. O cara dá um jeito de substituir o padre numa tardezinha e fica na espera do local indicado pelo motorista. Quando ele vê aquela bunda posta na abertura da parede, ele vai fundo e crau. Depois de todo o serviço feito, ele fala: ei, irmã, aqui não é o padre não, viu? Aqui é aquele cara que você desmoralizou na frente de todo mundo, sua safada, lá dentro do ônibus. Do outro lado, ouviu-se uma voz que disse: e aqui não é a freira não, viu, bebê? Aqui é o motorista. A Madre Angélica era muito querida e admirada na região. Desde muitos anos cumpria uma rotina diária de visita a famílias pobres da periferia da cidade, levando não só o conforto espiritual, mas também roupas, remédios, utensílios novos e usados. Madre Angélica nunca tinha um tostão no bolso. Tudo que distribuía era proveniente das doações que conseguia das classes mais abastadas, à custa de muita conversa e muita ladainha. Uma das doações mais significativas que ela recebeu foi uma picape velha, presente de um fazendeiro, para substituir a velha carroça puxada pelo burro, que a freira usava. Certo dia, Madre Angélica dirigia-se para um bairro afastado, com a picape abarrotada de materiais para distribuição, quando acabou a gasolina. Felizmente, ela estava na estrada principal da região, e acabou de passar por um posto. Certa de que ela conseguiria uma doação de alguns litros de gasolina, procurou entre as tralhas que carregava algum recipiente, em que pudesse recolher o combustível. Muito esperta, ela não queria usar uma garrafa, para não limitar a doação entre 1 a 2 litros, e acabou pegando um pinico velho, onde pelos seus cálculos caberia no mínimo uns 5 litros. 15 minutos a pé até o posto ela foi. Uma conversa piedosa com o dono do posto, a quem ela deu uma medalhinha como sinal de gratidão. 15 minutos para voltar para picape, e o problema estava quase resolvido. Madre Angélica abriu a tampa do tanque de combustível e estava iniciando o abastecimento, quando aquele enorme caminhão parou uns 10 metros atrás da picape. O motorista, novo naquelas paragens, permaneceu
desceu na cabine observando. A freira tava derramando o conteúdo do pinico no tanque. Acabado o abastecimento, Madre Angélica entrou na picape, deu partida e foi-se embora. O motorista atônico comentou com seu ajudante: Pelo amor de Deus, eu já tinha visto muita coisa na vida, viu? Mas vai ter fé assim lá na caixa prego, rapaz?